Quero agradecer muito o convite para falar sobre esse tema, que é um tema que é extremamente importante para a rotina da hemoterapia. Eu sou Alfredo Mendonça Júnior, sou da Fundação Pro Sangue Hemocentro de São Paulo, e o que eu vou falar é sobre contaminação de componentes sanguíneos. Eu gosto de começar essa apresentação trazendo este editorial, publicado na revista Blood em 2016, que tem o seguinte tema: sepse relacionada à transfusão, uma epidemia silenciosa. E é exatamente isso que nós vamos tratar daqui para frente. Bom, a incidência de contaminação bacteriana em componentes sanguíneos é de 1 para cada 1.000 até 1 para cada 2.500 transfusões de concentrados de plaquetas. Claro, essa incidência é da contaminação, e o quadro clínico vai desde apenas um quadro febril até reações graves com sepse e morte. As reações graves, elas ocorrem em 1 para cada 100.000 transfusões de concentrado de massa se tivermos uma vigilância passiva. Mas se fizermos uma vigilância ativa, a incidência pode chegar até 1 para cada 10.000. E é importante nós salientarmos que os casos fatais ocorrem com plaquetas do 4º ou do 5º dia de estoque. É muito raro que isso aconteça com plaquetas de 3º ou 2º dia de estoque. Por que isso? Porque a bactéria, ela cresce ao longo da estocagem, ela se multiplica, e aquilo que era apenas uma ou 10 a segunda unidades formadoras de colônia de bactérias no início do armazenamento, no 4º ou no 5º dia, tem uma quantidade muito alta de plaquetas, que aí sim, de bactérias, desculpa, que aí sim é capaz de causar uma reação grave e até mesmo fatal. Então, o nosso medo está nas plaquetas com 4 ou 5 dias de estoque. E por que concentrado de plaquetas? Primeiro porque a temperatura de armazenamento é entre 20 e 24 graus Celsius, o que favorece o crescimento de muitas espécies da microflora humana. E segundo, porque o plastificante da bolsa permite a troca de oxigênio, e a maior parte das bactérias que contaminam são bactérias aeróbias e dependem da presença de oxigênio para sua multiplicação. Então, são dois fatores extremamente importantes que favorecem que o concentrado de plaquetas seja o hemocomponente mais propício a estar contaminado com altas concentrações de bactérias e, assim, causar reações graves. Essa é a razão pela qual o tempo de armazenamento do concentrado de plaquetas é limitado em 5 dias. Não é exatamente por conta do shelf life da plaqueta, mas sim por conta do risco de contaminação bacteriana. E isso é somente com plaquetas? Não. Na verdade, porque a plaqueta é mais provado, por essas razões que nós acabamos de falar, mas concentrados de glóbulos vermelhos podem igualmente estar contaminados com bactérias, e apesar de estocados a temperatura de geladeira, pode ter uma quantidade de bactéria tão grande que levar a uma reação grave e ao óbito. Isso aqui é uma publicação de dados do CDC, mostrando que houve um caso de morte com transfusão de concentrado de hemácias que estava contaminado por pseudomonas fluorescentes e acabou levando à morte. Então, veja, a nossa grande preocupação é concentrado de plaquetas, mas não só. A gente tem que pensar que a hemácia também pode estar contaminada com bactérias e levar a quadro fatal. Quais são os critérios para o diagnóstico e transmissão transfusional de bactérias? Bom, a gente tem que ter uma manifestação clínica de infecção nas primeiras 24 horas após o término da transfusão, ou seja, ou durante ou até 24 horas, e nós temos que ter uma cultura positiva, com o mesmo germe isolado em amostra do doador e amostra do receptor. Somente com essas duas amostras positivas é que eu posso dizer, esta bactéria estava na bolsa e foi ela que causou quadro séptico no receptor. Por essa razão, muitos casos diagnósticos ou nem são notificados. Ou seja, muitas dessas reações se classificam como reação febril hemolítica, porque são quadros mais brandos e ninguém pensa que possa ser contaminação bacteriana. Ou ainda, às vezes o quadro nem é relacionado com a transfusão, são pacientes muitas vezes neutropênicos que fazem febre e as pessoas não atribuem aquele quadro febril à transfusão. Algumas vezes, os pacientes já estão em uso de antibiótico, o que dá resultados negativos na cultura e falseia para o nosso diagnóstico. E ainda, muitas vezes, a bolsa, quando aparece a reação, a bolsa já foi descartada e não está mais disponível para a realização da cultura e confirmação do diagnóstico. Então, essas razões todas nos levam a ter baixo
diagnóstico e baixa a notificação, e a gente só olha a ponta de um iceberg e tem muito mais coisas acontecendo do que a gente observa e notifica. Várias medidas já foram implantadas para reduzir esse risco. Medidas no dia a dia do ciclo do sangue. Na triagem e coleta, por exemplo, recusa de doadores com possíveis bacterias assintomáticas, aqueles que fizeram tratamento dentário recente, aqueles com diarreia ou alguma outra doença gastrointestinal. Uma padronização e controle do procedimento de desinfecção do local da punção. Isto porque algumas bactérias que contaminam a plaqueta são de origem da pele e que entram na bolsa durante o momento da venopunção. Desvio dos primeiros 20 a 40 ml de sangue de doação, e essa foi uma medida de prevenção bastante eficiente. E por que a gente faz esse desvio? Porque se houver contaminação com bactéria da flora da pele, os primeiros ml de sangue é que estão contaminados. Então, desviando isso para uma bolsa que vai ser utilizada para coleta de amostras, nós deixamos de desviar sangue contaminado para a bolsa propriamente dita, e isso reduz o risco. Garantia do sistema fechado durante todo o procedimento de armazenamento e inspeção visual antes da liberação. Então, essas são importantes medidas que têm sido implantadas na rotina no banco de sangue para minimizar este risco. Entretanto, o risco existe. Que todos os bancos de sangue acreditados por ela deviam fazer teste microbiológico em 100% dos concentrados de plaquetas, mesmo com todas essas medidas que estavam sendo implantadas. Só com teste microbiológico é que podia haver uma redução mais significativa deste risco. Essa implantação diminuiu em 50% a 70% dos casos de sepsis por transfusão, mas, claro, aumentou o custo do componente sanguíneo e atraso na sua liberação. Em 2004, o FDA reforçou isso. Em 2016, o FDA ainda dá a opção para usar inativação de patógeno e ampliar as opções de teste para detecção de bactérias e, com isso, poder estender o tempo de estocagem. Então, esta é uma preocupação dos Estados Unidos como um todo em relação a esse risco, e isto é muito importante. Isto não acontece ainda no Brasil. O Brasil não exige teste microbiológico em 100% dos concentrados de plaquetas e não existe financiamento disso para a rede pública. Hoje nós só fazemos controle microbiológico em 1% da produção, como amostragem, e, portanto, muitos casos devem estar passando nas nossas mãos, as reações devem estar acontecendo, muitas vezes não são reportadas ao banco de sangue, e a gente não tem a notificação e a dimensão do problema no Brasil como deveríamos ter. Que métodos microbiológicos, que testes microbiológicos eu posso utilizar para fazer esta detecção? Bom, o principal são aqueles baseados em cultura em meio líquido, que são o BacT-Alert, da Biomenrier, o BacTec, da BD, ou o IBDS, da Haemonetics. O IBDS nós não temos mais no Brasil. Por que esses métodos são os métodos considerados gold standards? Porque eles são capazes de detectar até 10 a primeira unidades formadoras de colônia, ou seja, uma pequena quantidade de bactérias já pode ser detectada por esse método. Existem outros métodos, que são testes rápidos de detecção de bactérias, são aqueles testes chamados point release, ou seja, na hora de eu liberar a plaqueta, eu posso fazer esse teste, uma vez que ele é um teste rápido. O mais conhecido deles é o Verax Pangenera, usa o método imune ensaio, mas existem outros. O problema desses testes é que são testes caros e tem uma sensibilidade menor que os testes baseados em cultura, tem uma sensibilidade 10 a terceira, 10 a quarta unidades formadoras de colônia. Nós temos outros testes também rápidos que têm sensibilidades melhores, que é um teste baseado em citometria de fluxo e outro teste baseado em biologia molecular, que tem um índice de detecção também de 10 a primeira, 10 a segunda. O problema desses testes é que eles não são de logística fácil para a gente implantar em 100% da nossa rotina. Seria uma boa alternativa. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de unidades formadoras de colônia que cada um desses testes detecta, se fizermos apenas 1 gram nas bolsas, o que já foi feito antigamente, a detecção é de 10 a 7ª unidades formadoras de colônias. Quer dizer, a sensibilidade é bastante baixa para a realização do gram. Então, não adianta fazermos apenas 1 gram, certamente muita coisa vai passar e vai contaminar os pacientes. Agora, mesmo no teste de cultura, existem algumas variáveis que influenciam nos resultados dessa cultura. O primeiro é o momento da coleta da amostra da bolsa para se fazer o teste. Quanto mais precoce
for a coleta dessa amostra, maior a probabilidade de falso negativo. Quanto mais tardia, maior a chance de eu ter teste positivo. Por quê? Eu falei para vocês que as bactérias crescem ao longo da estocagem. Então, se eu coletar muito precocemente, talvez a bolsa já esteja contaminada, mas a quantidade de bactérias lá ainda não chega a 10 a primeira unidade formadora de colônia, e eu não tenho ainda detecção pelo método. Se eu coletar essa mesma amostra, dessa mesma bolsa, um pouco mais tardiamente, eu já tenho uma quantidade maior de bactérias lá dentro, e aí sim a minha cultura pode dar positivo. Então, eu tenho que escolher muito bem o momento da coleta da amostra. Depois, esse teste é um teste que a gente inocula a amostra dentro de um frasco de cultura, coloca esse frasco num equipamento e aguarda um tempo de incubação para que haja positividade do teste. O teste só é considerado totalmente negativo 5 dias depois de incubação. Mas eu não tenho 5 dias para incubar, porque, veja, a validade da plaqueta é de 5 dias. Então, eu preciso ler isto antes. Quanto mais cedo eu ler, maior a chance de eu ter um falso negativo. Quanto mais tarde, quanto mais tempo eu deixar incubando, maior a chance de eu pegar. Então, isso pode ser 6 horas, 12 horas, ou até mesmo 24 horas. Não dá para pôr um tempo maior, porque senão eu perco a plaqueta e nem consigo avaliar e transfundi-la. Então, quanto mais prolongada for a quarentena, maior a chance de detecção. E a terceira variável importante é o volume da amostra. Não adianta eu coletar 3 ou 4 ml, porque isso é um volume muito pequeno para eu ter um resultado positivo. O ideal é que eu colha entre 7,5 a 10 ml da bolsa para poder inocular, e aí sim eu ter um volume mais representativo. Veja, é importante a gente pensar que nós estamos utilizando um volume de 7 a 10 ml, a grande maioria das vezes usa-se 8 ml, de um produto que uma plaqueta obtida por sangue total, um PRP, por exemplo, ela tem só 50 ml. Eu estou tirando praticamente 10% do seu volume para fazer o teste. Isso pode comprometer a qualidade do meu produto na hora da transfusão. Então, embora o teste seja muito importante, essas variáveis todas influenciam, e se eu tirar um volume ainda muito grande, eu posso comprometer a qualidade do meu produto. Quais são as possíveis estratégias que existem hoje no mundo para nós fazermos o teste de cultura para detecção de bactéria? A grande maioria usa uma cultura primária. O que significa cultura primária? Coletar a amostra dentro das primeiras 36 horas da doação. Colho, incubo por 12 horas, faço a leitura, se negativo, libero, se positivo, vou identificar qual é o germe. Outra situação é fazer esta cultura primária e, na hora de liberar a bolsa, fazer um teste rápido. Aqueles testes que eu falei para vocês que tem uma sensibilidade um pouco menor. A associação desses dois, claro, melhora a chance de detecção. O problema está no custo e na logística disso. Alguns serviços já estão implantando 2 culturas. A coleta de uma amostra de cultura primária nas primeiras 36 horas e, mais próximo do 4º dia de estocagem, uma segunda cultura, para, se realmente estiver negativo, eu ficar tranquilo que eu posso transfundir a plaqueta no 4º ou no 5º dia. E se eu fizer essas 2 culturas, alguns países permitem até que a estocagem da bolsa vá até o 7º. Outra possibilidade é fazer apenas uma cultura, mas coletar uma cultura secundária com a amostra coletada a partir do 3º dia de estocagem. A desvantagem desta é que a plaqueta não pode ser utilizada até então, e isso dificulta também nosso atendimento aos nossos pacientes. E, por último, a inativação de patógeno, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Bom, nós estamos falando de detecção de bactéria, e a grande maioria são bactérias aeróbias, e a gente inocula num frasco aeróbio. Entretanto, os serviços que são acreditados pela ABB, hoje estão sendo exigidos que se faça também um frasco anaeróbio. Qual é o problema de fazer também uma cultura num frasco anaeróbio? Além de aumentar o custo do processo, eu ainda vou tirar mais 8 ml da bolsa para cultivar, não só no meio aeróbio, como no meio anaeróbio. Então, a pergunta é, vale a pena a gente gastar este custo, esse volume, para um frasco anaeróbio? Alguns países já adotaram isso, mas existem críticas, porque o que eu ganho com o frasco anaeróbio é praticamente a positividade para Clostridium perfringens, que é um germe que pode contaminar, e é um germe grave, e o Propionibacterium, que não é um germe com expressão clínica. Então, na verdade mesmo, a única coisa que eu ganho é o Clostridium perfringens. Mas ainda tem um aspecto mais negativo na cultura anaeróbia. Existe muito falso positivo. E quando eu tenho falso positivo, eu vou descartar a plaqueta e aí vou investigar melhor. Nisto, eu tenho
perda do volume, custo aumentado e ainda maior descarte de plaquetas. Então, é muito discutível se a gente deve introduzir o frasco anaeróbio também nas nossas investigações. Alguns trabalhos foram recentemente publicados nos Estados Unidos, do American Red Cross, mostrando que não, a detecção anaeróbia não me traz grandes ganhos em relação a tudo isso. Mas a ABB hoje exige, e nós estamos tentando fazer uma mudança nessa ordem, nessa determinação deles. Agora, eu falei para vocês que a gente faz teste microbiológico e muitas vezes nós temos resultados falsos negativos e ainda com uma cultura negativa coletada nas primeiras 36 horas, eu ainda tenho reações transfusionais decorrentes da presença de bactéria. Por que ocorre, então, casos falsos negativos? Bom, primeiro porque a amostra pode ter sido inadequada, ou volume baixo, ou uma coleta precoce demais. Falei para vocês que isto influencia. Segundo, que existem algumas espécies de bactérias que formam biofilmes. Biofilmes são agregados de bactérias que se depositam em superfícies biológicas ou não biológicas. Por exemplo, até no plástico da bolsa. Ao se aderirem a essa superfície, elas não vão aparecer no teste, porque o teste eu colho uma amostra do sobrenadante e o biofilme não vem nessa amostra. E isto pode me dar um resultado. Ou ainda eu posso ter uma bactéria de crescimento muito lento, eu inoculo em 24 horas, deixo incubando mais 24 horas, está negativo, eu libero a bolsa, depois de transfundida, o teste dá positivo, que ela foi aparecer lá no quarto, quinto dia de incubação. E aí a plaqueta já foi transfundida. Por isso, apesar de um teste de cultura com resultado negativo e liberação da bolsa, eu ainda devo fazer a inspeção visual da bolsa no momento da liberação para tentar ver se há alguma alteração visual que possa me indicar que tenha bactérias lá dentro. Quais são as alterações visuais? Formação de agregados plaquetários, alteração da cor do produto e, principalmente, perda de Swirling. É importantíssimo nós mantermos a rotina da inspeção visual, mesmo tendo feito um teste microbiológico, um teste com resultado negativo. Os protocolos mais recentes, eles realmente definem que a gente deve fazer uma coleta tardia da amostra com 72 horas da doação. A coleta primária, como a maior parte faz, não é suficiente para resolver esse problema. E ainda com inóculo de alto volume, 16 a 20 ml, ou seja, 2 de 8 ml, inoculados em frasco aeróbio e anaeróbio. E ainda que os produtos de aférese, mesmo que sejam splits, sejam ambos testados. Ou seja, se eu fiz uma coleta dupla de plaquetas por aférese, os dois produtos da mesma doação devem ser testados. Então, vejam qual é a orientação mais correta em relação a isso. Não é fácil fazer isso, é um custo enorme, é um volume enorme do produto, e a gente ainda não tem um financiamento para esses testes. Essa situação, esse protocolo tem demonstrado que o risco residual pode ser reduzido até para menos de 1 milhão de plaquetas transfundidas. Isso foi uma publicação feita. Uma outra alternativa a todo esse teste microbiológico é fazer inativação do patógeno. A tecnologia de inativação do patógeno não é recente, já foi desenvolvida para componentes plasmáticos, onde se usou já e se usa azul de metileno e solvente detergente, mas esses dois métodos não são utilizados para componentes celulares. O que nós temos para componentes celulares são 3 tecnologias que só podem ser utilizadas em concentrado de plaquetas ou plasma, mas não pode ser utilizado ainda em concentrado de hemácias. Quais são eles? O Intercept da Ceros, esse já está sendo utilizado no Brasil, já tem registro e é utilizado no Brasil, o Mirasol da Terumo e o Teraflex da Macopharma. Qual o mecanismo de ação dessas tecnologias? Eles causam um dano irreversível ao DNA bacteriano, prevenindo a replicação dessas bactérias. Ou seja, eu consigo bloquear o crescimento da bactéria através dessa metodologia e impedindo que haja um log alto, uma grande quantidade de unidades formadoras de colônia no componente e, portanto, inibindo que eu tenha uma reação mais severa. O Intercept é o mais utilizado no mundo inteiro, ele age para muitos vírus envelopados, todos os que nos interessam, para alguns vírus não envelopados, mas para bactérias gram-negativas e gram-positivas, são as que mais frequentemente contaminam os nossos produtos. Também age em cima de espiroqueta, protozoário e até mesmo sobre o linfócito T, e quando eu faço o Intercept, eu não preciso nem mais irradiar o produto para a prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro.
Mas, para bactérias, que é o assunto que a gente está dizendo hoje, ele é capaz de inativar todas elas, e isso é um grande ganho, e é por isso que alguns países introduziram em todo o seu território a inativação de patógeno em concentrado de plaquetas, como França, Bélgica e Suíça. É uma boa proposta para a gente tentar reduzir ao máximo o risco de contaminação bacteriana. Mas também tem seus desafios. Bom, o primeiro desafio é o custo. No nosso país ainda é um custo bastante elevado, apenas alguns serviços conseguiram implantar isso em 100% da sua rotina. Um outro ponto importante para a inativação do patógeno é o momento da realização da inativação. Isso porque bactérias de crescimento muito rápido podem alcançar uma altíssima carga bacteriana em curto espaço de tempo, excedendo a capacidade de inativação. Então, se eu deixar para fazer esta inativação um pouco mais tarde, depois da coleta, pode ser que eu tenha esta situação e não elimine com todas as bactérias presentes na bolsa. Veja, uma única unidade formadora de colônia de bactéria é suficiente para causar uma reação fatal lá na frente. Então, eu preciso inativar tudo que eu tenho dentro da minha bolsa. E muitas vezes esse método é utilizado depois que sai a sorologia e o NAT, para a gente não desperdiçar o custo do método com bolsa que pode ser descartada por uma razão ou por outra. Às vezes, este tempo é muito significativo para uma bactéria de crescimento muito rápido. Além disso, os componentes restantes da parede celular do patógeno, ou as exotoxinas que já foram liberadas pela bactéria, podem representar um risco para o receptor. Que a bactéria pode ter sido até inativada, mas as exotoxinas estão lá, e muitas vezes a causa do choque é a entrada na circulação das exotoxinas liberadas pela bactéria durante a estocagem. Biofilmes e esporos bacterianos podem resistir ao método da inativação. Além de tudo, um dado que eu sempre gosto de comentar: concentrado de hemácias, como eu falei no início, podem causar reações graves por contaminação bacteriana. Não é só a plaqueta. E uma plaqueta obtida de sangue total, se positiva no teste de cultura microbiológica, me faz investigar os seus componentes. Eu posso achar o concentrado de hemácias relacionado a ela também positivo para a bactéria e tirá-lo do inventário. Isso é importante. Se eu fizer inativação de patógeno na plaqueta, eu não tenho a chance de achar essa hemácia positiva. Bom, na Fundação ProSangue, nós iniciamos a testagem de teste microbiológico para plaquetas em agosto de 2014. De 2014 a 2016, utilizamos a metodologia de BDS, depois ele foi descontinuado no Brasil, nós passamos para o Bactec, porque foi o mais barato em relação ao Bactalert. Inicialmente, fazíamos uma coleta com 24 horas depois da doação, coleta de 8 ml, inoculando só no frasco aeróbio. E mantínhamos uma quarentena de 24 horas. Se depois disso estivesse negativo, o produto era liberado para transfusão. Se positivo, aí a bolsa era tirada do inventário e nós faríamos toda a confirmação do patógeno. De setembro de 2023 até o momento, nós passamos a coletar a amostra com 36 horas depois da doação, também em frasco somente aeróbio, e fazemos uma quarentena de 12 horas. Gastamos as mesmas 48 horas que gastávamos antes, mas ao coletar uma amostra mais tardiamente, nós aumentamos a chance de diagnóstico da bactéria nas bolsas. Até agora, testamos 125.986 unidades de plaquetas, ou de aférese, ou de pool, de concentrado de plaqueta de sangue total, e tivemos 3 positivos em aférese, que dá 1 para 17.877, e 45 positivos em pools de concentrado de plaquetas, o que dá uma incidência de 1 para 1.607. No total, a incidência foi 1 para cada 2.624. E aí, por que a aférese tem menos incidência? Porque, claro, é o único doador, e quando eu falo de pool, estou falando de 4 ou 5 doadores, maior a chance de contaminação durante a venopulsão e maior a chance do doador estar com bacteremia assintomática e contaminar o meu produto. Bom, dessas 35 unidades positivas de pool de concentrados de plaquetas obtidas de sangue total, nós investigamos sempre os concentrados de glóbulos vermelhos com componentes. E encontramos 24 dessas 45 positivos ainda na hemácia, ou seja, 53% dos casos de plaquetas de pool positivas, eu encontrei a hemácia positiva. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria tirado esses concentrados de glóbulos vermelhos do meu estoque. E eles poderiam causar alguma reação grave, embora a plaqueta estivesse negativa no teste.
Bom, nós tivemos 23% das bactérias encontradas foram gram-negativos, que é o nosso grande medo, então representa 1/4 dos casos, e 77% de gram-positivo, normalmente as reações são um pouco mais leves. E o mais interessante, o tempo para positivar durante a incubação, na grande maioria, foi em até 12 horas, 65% positivo em até 12 horas, mostrando que 12 horas é um tempo suficiente de incubação para a gente fazer a leitura do teste. Bom, eu tenho pouco tempo, o assunto é super vasto, e eu quero dizer com tudo isso que a gente tem algumas conclusões a serem ditas aqui. A incidência de sepsis associada à transfusão é subestimada, não reflete o risco real. A vigilância ativa revela um risco 10 a 40 vezes maior do que a vigilância passiva. 100% dos casos de sepsis estão relacionados com plaquetas de 4, 5 dias de estoque, é nelas que nós temos que nos concentrar. O teste microbiológico com amostra coletada antes de 36 horas da doação tem uma sensibilidade baixa, deve escapar da nossa detecção em alguns casos, e o concentrado de hemácias também pode causar reação séptica fatal. O ideal é fazermos uma cultura primária mais uma cultura secundária, ou uma cultura primária mais um teste rápido point of release, ou inativação de patógenos. O grande problema para nós, sem dúvida nenhuma, são os custos dessas metodologias. Teve um trabalho publicado em 2019 que comparou estas metodologias em termos de custo. Qual custo seria o melhor e mais aplicável para a realidade dos bancos de sangue? E aí o que se observou é que fazer uma segunda cultura por volta do dia 3 ou dia 4, acaba tendo o menor custo em todas essas metodologias discutidas aqui. Então, fica aí a nossa decisão, o que fazer, cada serviço pode fazer, o que a gente tem que fazer é enxergar o problema e não podemos deixar de lutar dentro do nosso país para que nós tenhamos financiamento para isso dentro dos serviços públicos, dentro da nossa hemorrede. Então, como eu falei para vocês, que método escolher? Uma cultura única secundária é o de menor custo, mas eu vou perder, vou deixar de transfundir as plaquetas com menos de 3 dias, porque eu não tenho teste microbiológico nessas plaquetas. Uma segunda cultura, ou seja, 2 culturas, tenho maior chance de detecção, retiro os componentes positivos, eu posso estender a validade para 7 dias, mas é uma logística difícil e tem um custo elevado. Associar um teste point of release, eu falei para vocês, tem uma sensibilidade um pouco menor, tem um custo alto, e introduzir inativação de patógeno. É um método único, realizado no início do armazenamento, e permite estender a estocagem até os 7 dias, entretanto, tem um custo alto, eu não consigo pegar o componente, e as bactérias que formarem biofilmes ou esporos podem escapar à metodologia. Bom, era isso que eu tinha para falar, desculpe a velocidade, mas assim, tem muitas nuances dentro desse tema, a gente precisa discutir muito, eu estou aberto agora às perguntas. Obrigado, e agradeço mais uma vez pelo convite.